Bem-vindos ao programa Está Escrito Canadá. Continuamos na série A Arte de Ser Pais e continuamos tendo a nossa convidada especial aqui conosco, a professora Elzira Ferreira, que tem um mestrado na área de família, Family Life Education, pela Andrews University. E, por sinal, é a minha esposa. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer para mim estar aqui refletindo sobre esse tema tão importante e relevante para os nossos dias. Muito bem, como nós temos estudado já no primeiro programa, existem quatro áreas que os educadores Bárbara e Dennis Rainey, que são essenciais, essas áreas são essenciais no desenvolvimento de uma criança, para que os pais eles devem desenvolver essas áreas nos seus filhos. Sim. E é algo, creio que apenas os pais podem fazer um impacto único na vida dos seus filhos. É claro que outros podem influenciar, porém os pais e cuidadores são os principais a agirem nessas áreas, não é mesmo? Sim. Na sessão passada a gente falou aqui sobre construção de caráter. A construção do caráter é uma das obras mais nobres confiadas aos seres humanos. E essa obra recai sobre os pais, os cuidadores também. E hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre relacionamentos. O papel dos pais para ensinar os filhos a se relacionarem. É interessante, essas são as duas primeiras áreas que estudamos, caráter, relacionamentos, e na sequência nós vamos depois também estudar no próximo programa sobre a identidade e a missão, Sim. Não é isso? Então vamos focalizar nos relacionamentos no programa de hoje. Bom, eu gostaria de perguntar, professora, qual é o papel dos pais no preparo da criança? Qual é o papel dos pais no preparo da criança para os seus relacionamentos? Bom, eu acredito que 3 aspectos são muito importantes. O primeiro desses aspectos seria deixar essa criança saber ou fazer com que essa criança se sinta amada. Então, o amor que nós vamos passar para essa criança e fazer com que ela receba, que ela sinta esse amor. O segundo aspecto seria ensinar a criança a amar a Deus. E o terceiro, ensinar essa criança a amar e a se relacionar com o próximo. Tudo isso aí está envolvido na questão do relacionamento. Que importante, não? É verdade. Então, como podem os pais e cuidadores fazer uma criança se sentir que é amada? Bom, existem muitas maneiras que nós podemos transmitir e ensinar essas crianças sobre o amor, mas eu gosto muito da approach que o autor Gary Chapman usa no seu livro As 5 Linguagens do Amor. Eu até recomendo que você leia esse livro, mas ele tem um livro especificamente para as crianças, As 5 Linguagens do Amor para as Crianças. E ele menciona, então, essas 5 maneiras de nós fazermos com que as crianças se sintam amadas. A primeira delas são as palavras de afirmação. Quem de nós não se lembra das palavras que nos fizeram sentir bem ou sentir mal quando nós éramos crianças, né? Essas palavras têm muito peso. Então, para a criança que tem essa linguagem do amor como sendo uma linguagem primária, vai pesar muito as palavras dos pais, né? Às vezes a gente não se dá conta do peso das nossas palavras. Mas para as crianças que têm esse tipo de linguagem do amor, as palavras de carinho, de afeto, de louvor, de encorajamento, são palavras de orientação positiva. Todas elas estão dizendo, eu te amo, eu me preocupo com você. A outra linguagem do amor seria a qualidade de tempo. Essa é uma linguagem muito comum, que quase todas as crianças têm, mas especificamente a criança que possui essa linguagem como primária, o tempo de qualidade é um dos maiores presentes que um pai, uma mãe ou um cuidador pode dar para uma criança. Ela transmite a mensagem, eu me preocupo com você, eu te amo, por isso que eu estou dedicando tempo para você.
Eu gosto de estar com você. E esse tempo de qualidade, ele deve ser focado 100% na criança. Então, a gente vive na era aí do celular, dos eletrônicos, né? Tem pais que às vezes estão ali com a criança, está passando o tempo, mas os eletrônicos ele está conectado. Então, isso a criança não recebe como sendo, como amor. A outra linguagem do amor seriam os presentes, dar coisas para a criança, né? Normalmente, as crianças gostam de receber presentes, né? Quem não gosta de receber presentes? Mas as crianças que têm essa linguagem de amor como primária, para elas é muito importante receber algo de seus pais ou de seus cuidadores. E, neste caso, não precisa ser algo caro. O valor monetário não importa. O que importa para elas é o valor emocional. Então, uma outra forma de demonstrar amor para as crianças, seria uma outra linguagem do amor, seriam os atos de serviço. Os atos de serviço são o bolo feito com carinho, a bicicleta que você conserta, o brinquedo que você arruma, o banho gostoso que você vai lá e ajuda a criança a tomar, né? Então, essa linguagem é muito utilizada pelos pais também, mas às vezes ela é menos recebida pelas crianças. E se a linguagem primária do seu filho for os atos de serviço, é muito importante dar atenção aos pedidos dele, reconhecer quando o agrado vai ajudar a encher esse tanque emocional das crianças. O próximo seria o toque físico. Abraços, beijos, são maneiras bem comuns de falar essa linguagem. A gente tem uma filha e a nossa filha tem essa linguagem do amor, que é o toque, né? Então, ela gosta de abraçar, gosta que a gente abrace. Então, ela gosta de receber presentes, as outras linguagens do amor também. Mas essa é a linguagem primária dela. Então, a gente descobrindo isso, qual a linguagem primária do nosso filho, da nossa filha, a gente pode alimentá-lo e fazer com que essa criança se sinta amada. Então, como nós poderíamos identificar a linguagem de amor dos nossos filhos? É claro que, como você disse, de alguma maneira, em uma certa porcentagem, eles têm todas as linguagens, mas tem uma primária. O que poderíamos fazer para facilitar-nos identificar isso? Eu acredito que é a observação, né? Observar o relacionamento vai fazer com que você perceba isso. E às vezes a criança gosta de demonstrar aquela linguagem, ela demonstra que ela ama os pais naquela linguagem. Normalmente ela dá amor através daquela linguagem. A gente, fazendo essa observação, a gente consegue descobrir a linguagem do amor dela. Eu tenho boas recordações de alguns momentos específicos, é claro, de toda a vida, mas eu queria apenas citar aqui dois pontos, dois exemplos que marcaram bastante para mim. Quando meu filho tinha o Andrews, ele tinha por volta de 9 a 10 anos de idade, eu chegava em casa depois de muitas atividades, que eram realmente, naquela fase, era muito grande, chegava muito cansado. Eu não estava disposto a fazer nada mais, mas ele estava ali ansiosamente me esperando para jogar bola. Ele gostava muito de futebol e estava ali com a bola na mão. Pai, vamos jogar, vamos jogar. Então eu colocava rapidamente um short e ia com ele no gramado, íamos brincar. É claro que eu não estava disposto a brincar ali muito tempo, mas eu fazia um esforço. E o interessante é que não era tanto tempo, mas era a qualidade do tempo que eu passava com ele. Às vezes 5 minutos, 10 minutos, ele, pai, tá bom, vamos para casa. Então, é bem visível isso quando nós dedicamos a essa questão do tempo, que é uma das qualidades do amor, né? Um tempo de qualidade. Sim. E a questão do toque também, um outro evento interessante, que aí era com a Natalie e o Andrews, né? Os nossos filhos. Eles eram crianças, eles gostavam muito de brincar de cavalinho. E eu brincava de cavalinho com eles, muitos anos, né? Até chegou um ponto que eu não conseguia mais. Hoje eles têm aí seus 19, 22 anos, mas foram momentos marcantes. A gente tinha a oportunidade de brincar, de correr, de tocar um ao outro. E são lembranças que marcam e eu creio que todos nós podemos criar, descobrir maneiras de alcançá-los, de amá-los, de fazê-los se sentir amados. É verdade, muito importante isso. Fazendo isso, você vai estar alimentando esse canal que se chama relacionamento. É importante alimentar e cuidar desse canal, porque é através desse canal
que você vai passar as instruções e vai formar o caráter da criança, como a gente abordou na sessão passada. Poderíamos dizer, é um tanque emocional que nós vamos enchendo, né? Sim. Nós vamos alimentando isso neles. Então, para isso é preciso nós investirmos no nosso relacionamento. E dessa maneira, naturalmente, eles vão aprendendo a compreender a importância do relacionamento, porque nós estamos desenvolvendo isso com eles também. Não é isso? Verdade. Eu diria que esse relacionamento eu vou chamar de ponte, né? Okay. É muito importante que a gente construa essa ponte para chegar neles, porque se a gente não tiver essa ponte, nós não vamos conseguir ter acesso a eles. Então, eu dou um conselho a você, pai e mãe, não queime essa ponte, porque você vai precisar dessa ponte para ter acesso ao coração dos seus filhos. Alguns pais também, eles têm a ideia de que eles devem ser só amigos dos filhos, né? E isso, às vezes, dá problemas. As coisas não dão certas, porque Deus colocou a gente para ser pais, primeiramente, né? Muito importante, né? Precisamos lembrar que Deus nos colocou nessa posição de autoridade. Então, é claro que devemos ser amigos, mas, em primeiro lugar, sermos pais de verdade. Para poder guiar, cuidar, instruir, colocar limites na vida deles, né, para o bem-estar, assim como Deus faz conosco, como Deus lida conosco como seus filhos. Então, nessa posição de autoridade que Deus concedeu aos pais, eu creio que é importante que os pais tenham firmeza, consistência, é importante que eles tenham equilíbrio, amor, para que eles possam modelar o amor de Deus e realmente alcançar o coração dos seus filhos. Sim, com certeza. E eu me lembro aqui que entra muito bem nessa questão, a questão dos estilos parentais, né? Existem vários tipos de pais, né? E foram classificados principalmente pela educadora Bauerend, 4 estilos de pais, né? O estilo autoritário, estilo autoritativo, o permissivo e o negligente, né? Aí você já pode ver em qual deles que você se encaixa, né? O autoritário é aquele estilo muito firme, com as regras, autoridade, mas não tem amor, não tem diálogo. O autoritativo é um estilo firme, mas com amor, com diálogo. O permissivo é aquele pode tudo, né? Quem manda na casa são os filhos. E o negligente é quando os pais eles não se envolvem com os filhos, cada um vive no seu mundo, ninguém se importa, né? Ele não se importa se o filho comeu, se tomar banho, como que está indo à escola, né? E aí entra já diretamente a questão da disciplina, né? Dentro dessa equação aqui, né? Esse assunto para uma sessão inteira, nós não temos como falar isso hoje, talvez no futuro podemos abordar sobre isso, sim, mas é muito importante que haja equilíbrio, né? E o estilo ideal seria o autoritativo, que é o estilo de Deus, que é o nosso Pai. Deus é firme conosco, mas Ele é amorável. Quando Ele precisa, Ele usa disciplina com equilíbrio, para que nós possamos aprender e possamos nos tornar ajustados e obedientes. E importante que eu me lembro aqui, né, que existem famílias que nos procuram às vezes, né? E uma família uma vez me procurou desesperada porque a casa não tinha disciplina, as crianças não obedeciam, mas na casa não existiam regras, né? Então, nessa casa só existiam relacionamentos, não regras. Então, as coisas não davam certo, né? Por outro lado, tem casas em que existem só regras, mas não existem relacionamento. Não existe o relacionamento, né? E existe até uma equação que a gente usa em inglês, né? Que fala rules minus relationship equals rebellion. Regras sem relacionamento igual a rebelião. Então, é importante que haja um equilíbrio sobre isso, né? É interessante que nós poderíamos dizer também que a maneira com que os filhos se relacionam com esta primária fonte de autoridade, que são os pais, os cuidadores, no caso, e eles acabam tendo a tendência de transferir isso para Deus, não é isso? Sim. É algo realmente muito importante nós lembrarmos disso. As demais fontes de autoridade na sua vida, normalmente elas transferem a influência que receberam dessa primária fonte de autoridade para as outras autoridades. Sim. Uau, isso tem uma importância tão grande
Se for bem feito e bem guiado, pode ser uma grande bênção, mas se não, nós vemos pessoas que não respeitam a autoridade e às vezes nem a Deus, né? Infelizmente. Isso vai refletir até na vida espiritual da criança, depois como adulta, né? Porque a gente volta de novo na questão dos estilos parentais, né? Se esses pais são muito autoritários, ela vai ver a Deus como alguém autoritário. Se esses pais são firmes, mais amorosos, ela vai ver esse Deus como um Deus que tem a sua autoridade e que precisa ser obedecido, respeitado, né? Mas que o ama e o perdoa também, né? E temos a questão do permissivo, né? Se os pais forem muito permissivos, então ela vai ver a Deus como aquele Deus que pode tudo, faz o que você quiser. E o negligente é aquele que não se importa, né? Então, como é importante a questão da autoridade dos pais, saber administrar isso, para que a criança tenha uma visão correta de Deus. O segundo aspecto do qual mencionamos aqui, que é importante ensinar as crianças, é o amor a Deus. E para amar a Deus, eles precisam conhecê-lo, nós precisamos ajudá-los a conhecer a Deus. E para ajudá-los a conhecer a Deus, nós precisamos modelar. Eles podem ver em nós como nós tratamos a Deus, como nós nos dirigimos a Deus, nos relacionamos com Deus, e eles vão aprender a amar a Deus através do nosso exemplo também. Então, como podemos tocar no coração dos nossos filhos? Eu acho que a gente pode fazer isso assim como Jesus fazia. Jesus contava parábolas, ele usava exemplos da natureza, nós podemos levar nossos filhos em meio à natureza, ver ali o passarinho, como ele se alimenta, como ele agradece a Deus, né? Levanta o biquinho para cima, as flores, como elas desabrocham, o cuidado de Deus para com a natureza e para conosco também. Jesus, ele fazia perguntas, levava a reflexão, nós também podemos levar nossos filhos à reflexão, contar parábolas, histórias da Bíblia e imitar a forma de Jesus ensinar. E também podemos ser intencionais em outras maneiras de ensinar as crianças a amar a Deus também. Muito bom. E como nós podemos, então, ensinar as crianças a amar os outros? Nós vimos sobre amar a Deus e agora como podemos ensiná-los a amar os outros, mesmo sendo imperfeitos, como somos e como eles são também. Como podemos desenvolver isso? Essa é uma questão muito importante, porque disso vai depender o relacionamento dessa criança para a vida toda. A primeira fonte de ensino de se relacionar com o próximo, eu acredito que ela acontece em casa. Já ali na maneira com que os pais se relacionam com os filhos vão observar ali o bebê, a criancinha que está crescendo, vai observar ali como os pais se relacionam entre si, como que o pai trata a mãe, como que a mãe trata o pai, como que eles a tratam, a criança no caso, os irmãos, se houver irmãos, veem também como os pais tratam os vizinhos, os amigos, como eles falam ao telefone, e a criança vai aprendendo ali a se relacionar, né? Então, ela vai aprendendo em casa, primeiro na convivência com os pais, os irmãos, e se preparando para o relacionamento e os relacionamentos ao longo da vida. Bom, então é preciso modelar o autocontrole, a humildade, o perdão, a comunicação. Ou seja, nós devemos viver esses aspectos de maneira que eles possam se modelar em nós, olhar para nós e ver como viver isso, como fazer isso, como se relacionar em todos os aspectos. Não é isso? Sim. Então entra a questão da intencionalidade, não é? É preciso nós ensinarmos essas habilidades intencionalmente. Ou seja, poderíamos dar o exemplo o quê? De ouvir, ajudá-los a aprender a ouvir, a falar, a cumprimentar, a respeitar o ponto de vista das outras pessoas, que às vezes é algo bem difícil, essa transição entre manter a sua posição, a sua opinião e muitas vezes ceder para os outros. É uma transição, eu sei que é um momento assim bem difícil, mas nós temos que trabalhar nisso com eles, procurar ser empático e também vivenciar ou modelar a aceitação. Sim. Eu creio que são aspectos que nós devemos trabalhar, principalmente a aceitação, por exemplo, é o grande segredo dos relacionamentos. Sim. Nós não temos controle em tudo, nós não podemos mudar as pessoas, muitas vezes nós precisamos apenas aceitar, devemos sempre aceitar, é claro. Então, com essa visão, nós podemos então ajudá-los a aceitar e respeitar as diferenças. Sim. Então,
Eu creio que é algo desafiador para nós, mas Deus pode nos ajudar, não é isso? Com certeza. Eu me lembro aqui dessa questão da intencionalidade, uma família que me procurou que seus filhos tinham dificuldade de se relacionarem com as pessoas, eles não cumprimentavam, eles tratavam mal, eles não citavam o nome da pessoa quando com as pessoas que falavam com eles. Então, eu sugeri que essa família fizesse uma jarrinha ou um pote, pode ser um pote de maionese, de peanut butter, colocasse em cima da mesa, né, arrumassem bonitinho e colocassem ali alguns papeizinhos com sugestões de coisas que essas crianças fizessem, né. Então, eles pegariam um papelzinho cada um de manhã cedo, com algumas tarefas relacionadas à questão do relacionamento, levariam essa tarefa para o dia e à noite, no jantar, eles iriam compartilhar com a sua família como foi essa questão de estarem se relacionando com os coleguinhas, os amiguinhos, o próximo, ou seja, adultos em geral. E foi bem interessante a experiência que eles tiveram, né? Então, por exemplo, uma das tarefas pode ser ouvir alguém, cumprimentar alguém e citar o nome dessa pessoa. Por exemplo, bom dia, Maria, né? Olhando nos olhos. Então, você pode colocar ali as necessidades de relacionamento que você tiver na sua família, você pode colocar dentro dessa jarrinha, em cima da mesa ali, e de manhã cedo, cada um leva a sua tarefa para o dia, inclusive o pai e a mãe, e ao anoitecer eles compartilham, né? E assim a gente está sendo intencional em ensinar as crianças a se relacionarem, né? E eu gostaria de citar aqui também a questão da raiva, que é uma questão que normalmente os pais esquecem, né? Assim é muito difícil. Quando a família se preocupa em em tomar esse ponto, né? Trabalhar nesse ponto é a questão da raiva. Todos nós temos essa emoção, né, que está na base das nossas emoções, que é a raiva, né? E quantos adultos a gente vê hoje que são completamente imaturos para se relacionar com as pessoas, eles não param em empregos, eles desrespeitam, eles têm dificuldade de expressarem suas emoções e as diferenças de opinião, porque eles não aprenderam quando crianças a administrar a sua raiva, às vezes porque viram como o pai e a mãe fazem isso de maneira errada, ou fizeram, e também não foram ensinados, isso não foi trabalhado. Então, hoje existem cursos para você administrar a raiva, né? Porque alguns pais já não ensinaram lá na infância, né? Claro que existem muitos outros fatores, não quero generalizar. Mas muitos adultos, eu já vi relatos de pessoas que estão na prisão, que foi um momento instantâneo de raiva, ele pegou e matou a outra pessoa, ficou com raiva, matou a esposa, botou fogo na esposa, né? Então, ou no esposo. Então, é muito importante que a gente trabalhe. A nossa missão é muito grande. Uau! Quão importante é isso, hein? Como isso reflete em todas as áreas da nossa vida, a questão dos relacionamentos, ou como lidar com a raiva, é difícil mensurar a importância disso. Uhum. Então, é realmente algo muito importante, como vocês podem ver, nós lembrarmos desse ponto e pedirmos a Deus para trabalharmos nisso, para que nós possamos criar um ambiente de amor, de respeito e ajudá-los a aprender a lidar com as diferenças da vida e as situações difíceis que são sempre presentes na vida. Não é isso? É verdade. A nossa missão realmente é muito complexa como pais, um desafio muito grande, muito ampla. Então, nós temos que pedir a Deus para nos ajudar a ser sábios e pacientes nessa tarefa de educar e preparar os nossos filhos para a eternidade. É verdade. Finalmente, os pais podem ajudar os seus filhos a terem compaixão pelos necessitados. Podem fazer trabalhos comunitários juntos, podem ajudá-los a ser sensíveis às pessoas que sofrem e precisam de ajuda. Podem, por exemplo, fazer serviço comunitário e ajudar a visitar pessoas doentes. São muitos aspectos que envolvem essa questão dos relacionamentos, mas esse eu destaco como sendo um ponto muito importante. Então, os relacionamentos são tão importantes que eles vão nortear a nossa vida. Com certeza. Deus nos fez seres relacionais. Jesus, ele exemplificou muito bem como viver, tratar as pessoas com que ele se relacionou. E eu creio que nós podemos aprender muito com Jesus. Existe Sim. até um livro que eu me lembro agora de Maurice Vanden, que é como Jesus tratava as pessoas. Sim. E eu creio que podemos lembrar disso, estudar sobre isso, olhar para a vida de Jesus e assimilar essas lições para a nossa vida.
não é mesmo? Com certeza. Devemos tratar os nossos filhos como Jesus nos trata, como Deus nos trata, com amor, né? E ensiná-los através do nosso exemplo e sermos como Jesus, o exemplo que Jesus nos deu de tratar as pessoas. Amém. Uau, quão importante é esse tema dos relacionamentos na nossa educação, dos nossos filhos, ao modelarmos tudo aquilo que nós queremos que eles sejam. Que Deus nos ajude. Eu gostaria de orar por você, pai, você cuidador, você avó, você filho que está planejando ter o seu lar. Logo que Deus o acompanhe e o abençoe também. Quero abençoá-los neste momento. Vamos orar juntos. Querido Deus, agradecemos pela oportunidade de refletirmos sobre esses aspectos tão importantes para a nossa vida, para a formação dos nossos filhos, para a formação, Senhor, daqueles que nós somos responsáveis, que nós devemos modelar intencionalmente aquilo que nós queremos que eles sejam. Amém. Nos ajude nessa tarefa. Peço a Tua bênção, que ela possa ser alcançada a todos aqueles que nos ouvem neste momento. Amém. Abençoe o Senhor nesta tarefa. Dá-lhes a Tua bênção, a Tua ajuda, a Tua sabedoria. Nós te rogamos, agradecidos em nome de Jesus. Depois de estudarmos esse tema tão importante que é sobre os relacionamentos, de como nós podemos desenvolver isso nos nossos filhos, nós queremos enviar a vocês uma revista gratuitamente que fala sobre o Deus dos relacionamentos. Você terá a oportunidade de ampliar o seu conhecimento e aprofundar em como desenvolver os relacionamentos na vida dos seus filhos. Para receber esta revista gratuitamente, apenas anote as informações que aparecerão na tela. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco no programa de hoje, onde estudamos esse tema tão maravilhoso, tão importante, tão fundamental para as nossas vidas. Agradecemos também a professora Elzira Ferreira, que esteve conosco, nos abençoando também no programa de hoje. Foi um prazer estar aqui. Muito bem, na próxima semana continuaremos esta série e será o último episódio desta série sobre como educar os nossos filhos, a arte de educá-los. Portanto, esteja conosco na próxima semana e até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.